Boa noite, boa tarde, boa noite. A gente está esperando que não chegue a noite para poder enxergar aqui. Eu não informei tanto ao Alberto qual seria o teor do que eu vou falar. E me ocorreu esse texto, que é de uma lauda só, mas exatamente por ser aqui na Escola de Artes Visuais, por ser essa escola que como o Alberto diz, a gente está muito ligado a essa escola, e quando ele diz que é a mais importante, se não é, para mim é a mais importante que tem nessa América Latina. Não quer dizer que eu estou querendo saber quais são as outras universidades, mas é que, ao mesmo tempo que aqui o parque é ensino livre, mas ele é um ensino pós-universidade, pós-universitário. Quantos pós-universitários vêm para praticar o trabalho deles aqui ou para observar e analisar o trabalho de algum artista através de cursos que nós tivemos, como ele lembrou, aquele chamou aprofundamento, que com sorte tivemos apoio da Secretaria de Cultura na época, e foram 5 anos de um parque Lage realmente com nível de universidade. Se formaram muitos artistas e todo em torno do ambiente ficavam as pessoas aqui, mesmo que fosse para respirar esse ar de cultura do parque. Não é que agora não seja assim, mudaram os tempos, mas o número de pessoas nesses aprofundamentos que tiveram uma formação, no caso, eu com Fernando e Marcelo do Mar, Marcelo Campos, que vocês conhecem. Então, eu dizia que nós praticávamos uma opereta por aula, porque cada um cantava num tom, e que não é de discórdia, mas o Marcelo mais interessado na área antropológica, continua o trabalho dele, Fernando, filósofo, meu amigo, é meu quinto filho, que eu digo, mas ele aceita isso, né? Mas filosoficamente, para mim, o maior filósofo dessa época, anos 70, a pensar sobre as questões contemporâneas. E eu que tenho uma intuição da arte no ensino, claro, um estudo também, e a minha prática, que o Alberto frisou aqui. De fato, muita gente, mesmo aquele crítico inglês, a minha memória é assim agora. Como é que é? O Guy Brett. Ele escreveu um texto sobre o meu trabalho, em que ele diz que, antes de tudo, eu sou uma artista gráfica. E é nesse sentido, alguns de nós, artistas, têm uma tendência mais gráfica, outras têm uma tendência para um trabalho só pictórico, né? Isso depende, mas tudo isso, nos primeiros anos, foi ensinado, eu aprendi. Então, eu começo hoje uma fala que diz o seguinte: vocês já ouviram falar no pintor Courbet, Gustave Courbet, né? Courbet, lá do século XVIII. Então, hoje eu só vou falar desses artistas, mas no sentido de que Courbet ficou famoso porque atribuem a ele a frase de que a arte não se ensina. E isso é porque tiraram do contexto o que ele disse, que foi uma frase um pouco maior, em que vocês vendo o trabalho dele, que eu vou projetar
na tela. Então, vocês estão vendo de quando é a obra? 1834. 1834. 43 e 45. Isso. O Courbet, então, estamos no ambiente de escola de arte. Então, o Courbet, ele começou a obra dele exatamente sem nenhuma didática. E aí ele vai para Paris e vai estudar na academia, né? Mas nós vamos ver como o Courbet, na obra dele, né, quando ele é um artista muito diferente de todos naquela época. E quando perguntam a ele, você poderia dar aula para nós? E foi na academia também, que ele foi estudar na academia, acabou, começou a pintar. Ele disse, não, eu não posso dar aula numa academia. Eu acho que já aí, entendendo, a postura política dos artistas, de alguns mais do que outros, ela, até o momento, ela caracteriza o trabalho desses artistas brasileiros e outros de outros países, por razões muito diversas. Deixa eu ler, porque senão eu me perco, tá bom? Quando ele fez essas obras, essa, por exemplo, é um autorretrato, mas ele pode ir adiante. Ele fez uma obra muito que é conhecida de todos. Vocês já viram essa obra do Courbet? Então, isso não era só um escândalo para a época, como, e tanto é que foi censurado até por, olha só, teve gente que pintou em cima da pintura com tinta vermelha, lá no Pompidou. Outros botaram esse raio-x. Você sabe o título dessa obra, né? A Origem do Mundo. É mais do que genial a percepção dele, não do nu artístico, mas do sentido do corpo. O Courbet é um pintor considerado realista no século XIX. Na própria época, ele era considerado exatamente controverso, debochado, tanto como artista, como figura pública. E, como eu disse, foi autodidata e depois foi estudar em Paris. Então, essa frase, arte não se ensina, ele disse quando ele respondeu a alguns alunos que queriam que ele desse aulas. E ele disse, arte eu não posso ensinar numa academia. O trabalho dele não é dizer controverso, mais do que controverso, é uma nova ideia de linguagem na obra dele. É conhecido dele também essa pintura do ateliê do artista, né? Onde ele retrata escritores da época que estão em todos os lados ali, sentados, etc. e tal. Então, o que ele disse é que ele não ensinaria arte numa academia. Isso faria todo sentido, pois Courbet era conhecido por sua obra e por seus ideais. Por rejeitarem os seus ideais, e isso se constata pelos temas que ele escolheu, né, que eram cada vez mais, eram a pobreza do dia a dia. Olha como esse trabalho, que é do Duchamp, daquele Etandonné, que está dentro de uma sala trancada que você vê por um buraco. Essa cena de uma figura toda feita de pele de porco é a origem do mundo do Courbet. É na mesma posição e com... Mas por quê? Porque Courbet é um revolucionário na arte. Bom, ele pertencia à comuna
que eram as raízes do movimento comunal que se encontravam nas aspirações de quê? Das burguesias. As burguesias que já aconteciam depois de acabar os reinados e da Bastilha, da Revolução. Então, ele já está nesse movimento onde já se fala exatamente de uma sociedade burguesa que começa a se formar, que queria liberdade, segurança, isenção de impostos feudais e justiça própria. A sua independência de comportamento e o desprezo pelo treino acadêmico da época foi de grande influência nos artistas como Millet e Degas. Eu não vou colocar aqui uma história da arte passada, mas é que daí em diante tudo é gancho com o que nós pensamos dentro do que são, quando surgem movimentos políticos que os artistas, como nós tivemos a ditadura, os artistas reagem com suas ideias e o trabalho também é influenciado por esses acontecimentos. Como eu disse, essa obra de Millet e Degas, ele é conhecido também porque daí vem o Van Gogh. A influência do Van Gogh é Courbet nessa tela que são os comedores de batata, né? Onde a gente já reconhece o Van Gogh, mas o principal é a questão da pobreza, né? Da pobreza naqueles países, né? Alemanha, Polônia, todas aquelas regiões. Então, Courbet, não ele só, o pintor Davi também, eles vão influir demais nas ideias liberais dos artistas, nesse caminho que vai dar em Kertész, que eu não sei se vocês alguma vez já viram, que é a gravura, já é no século XX, 19 e 20, que vai trazer essa mesma temática que influiu na América Latina toda, que a gente conhece, desde artistas desde o México, não a Frida Kahlo, mas todos aqueles, o México, o Brasil, artistas do sul do Brasil adotaram muito esses assuntos. Aqui são os tecedores numa greve, né? E outros assuntos a mais. Outro exemplo, então, apesar de que isso tudo traz uma obra, ainda com a do Goya também, dentro do Goya é 1800 e tanto, né? Vocês vejam que Goya está lá na Espanha, no momento, ele faz essas gravuras em 1806, 1807, e a gente sabe que em 1808 o príncipe vem para o Brasil, o português, com uma equipe de pintores franceses, mas Goya, na Espanha, publicava essas gravuras que exatamente ele fez, não só essas gravuras que mostravam ameaças, no qual ele dá títulos, assim como, eu nem sei, como, não sei o quê, o sonho é da razão, produz monstros. Ele está entendendo totalmente a situação na Espanha, que, de um lado, o Napoleão vem invadindo e é um cara libertário, e na Espanha a Inquisição continuava
como foi durante 300 anos ou coisa. E ele, entre os dois momentos, ele resolve ir para a França, que era o inimiga ali matando pessoas do exército espanhol, mas que era a ideia de independência dele, do pensamento que ele tinha de liberdade. Então, eu estou colocando essas pessoas, esses artistas, como artistas que estudaram em alguma academia, que aprenderam técnicas como a da gravura. No caso do Goya, naquele momento, para quem sabe de gravura, é o primeiro momento onde começa a se fazer gravura em metal, com água-tinta. A água-tinta não tinha sido criada antes. Mas esse não é um detalhe, mas isso faz com que a gravura do Goya possa ter manchas que antes eram feitas só com a água forte, como no caso do Rembrandt e outros. Mas aí, também, desse período um pouco anterior a Courbet, está esse exemplo de coragem pintado pelo pintor Davi. É uma pintura sem graça, que está atribuída a ser já um estilo neoclássico. Depois eu vou explicar por que o neoclássico ele usa o pintor Jacques-Louis David, mostrando ele pegou da história romana um cara, o tal do Horácio, que é aquele pai, e que os 3 filhos fazem um juramento de fidelidade, de ética, para lutar ao lado do pai, né? Então, é uma pintura quase sem cor. Ele faz esse cenário acadêmico muito sem graça, né? Mas, quando o Davi faz isso, ele já é um revolucionário dentro do momento da Bastilha. Ele, Delacroix e outros. A atuação dele, ele também pintou essa morte de Marat, mas ele escreve ali que o Davi escreve que ele dedica essa pintura a Marat, que é a história do Marat, é longa, mas é sempre dentro do cenário político, de uma morte que foi uma mulher que matou. E, no caso, o que havia na época, agora pode ir adiante, o que havia naquele momento, no tempo do Davi, do Delacroix, era essa pintura rococó. Então, não é que eu esteja contando histórias. A pintura rococó, aqui já está retratando a própria Maria Antonieta, era o que se pintava uma pintura muito linda, até Goya chegou a pintar um pouco, mas viu que não tinha nada a ver com o pensamento político dele, e eram pinturas de Fragonard, Watteau, vocês podem procurar, sempre nessa falta de sentido político, nessa alegria de viver da corte, não importava o que havia atrás disso. Tem algumas pinturas onde o jardim que o Watteau faz, tem lá o rei lá dançando, etc. E tal. Uma pintura que tem o seu valor é a rococó, mas como ela era uma pintura inteiramente, não é superficial, mas totalmente ligada às classes ricas. E na arte, a gente encontra, na história da arte, eu mostrei muito pintura e gravura, mas a gente encontra trabalhos que até artistas nossos agora podem trazer
esse encanto de uma vida luxuosa e que parece que não tem aparecido no que é a nossa arte atual, que é muito engajada e que, no caso, o que interessa, no caso do Davi, é a severidade com que ele faz um quadro que é feio e continua fazendo outros, o Rapto das Sabinas, sempre mostrando situações políticas de ameaça à mulher, de ameaça ao povo e de um compromisso ético com todo mundo na época devia saber quem eram os tais do Horácio como história romana. Eu reduzi nessa apresentação o que eu acho que continua a ser o que acontece entre o artista, não é nem entre o artista, com o artista e a sociedade. Aqui é uma escola que ensina. Ela ensina, não quer dizer que ela pode fazer aquele aluno criar. Criação é parte desse ensino. Dedicação ao ensino, ao uso dos meios, é uma necessidade. A ideologia dos meios, aí já é um maneirismo. Por exemplo, você está na gravura trabalhando, claro, vai aprendendo no desenho também. À medida que você vai trabalhando e você tem o tema, ou tem o assunto, tem a questão, né, o leitmotiv, aquele momento é aquele momento de cada um de nós ir se desprendendo da profunda técnica para começar vamos dizer, a voar, a se desprender. A gente sabe quando a gente está dominando algum meio técnico e, depois disso, você vai tomando o seu curso. É claro que tomar o seu curso, por exemplo, no momento aqui no Brasil, é um momento mundial. Você pode ver uma grande influência de artistas de origem afro entrando no próprio mercado da arte com trabalhos cujas temáticas, vamos dizer assim, têm a ver com aquela busca da origem, que é uma coisa que foi se acentuando na arte contemporânea, e o fato de estarmos num mundo que é global e, por isso mesmo, virou local, esses entendimentos, a escalada de uma classe de média, baixa ou pobre mesmo, para uma classe, para a burguesia, a tal burguesia que já estava lá em Paris sendo discutida, vai alcançando um padrão para essas pessoas em que ela passa a participar ativamente de todo um contexto político, social, econômico, e isso mostra a ascensão de vários artistas de origem afro, como também, não por acaso, ao mesmo tempo, essa vinda dos indígenas, também pelas mesmas razões, pela entrada numa sociedade
brasileira, onde tem as classes, e começando a pertencer a essas classes. Muitas iniciativas maravilhosas, como as universidades, que, com as suas cotas, permitiram a esses alunos, né, habitantes daqui do Rio de Janeiro, habitantes de qualquer lugar, mas aqui, as universidades, a começarem, vamos dizer, a ver a arte com as suas dúvidas. E é claro que também aparece um outro elemento que até, eu não sei se a gente vai conversar hoje aqui, que é o fato de que toda a origem da arte que eu mostrei aqui, ela é a única origem, ela é ocidental, europeia. A arte a gente não veio da arte japonesa aqui, porque a japonesa com sua sofisticação. A gente veio de Europa. Quando eu boto Kate Colvin, é uma alemã dentro de um momento político que ela trabalha nesse momento político e interessa a ela que a arte seja uma arte engajada com o momento, né? Então, esses exemplos que eu trouxe, eles só podem ser europeus, porque é de onde eu, no caso, também, não como filha de europeus, mas como artista, como pessoa do Rio de Janeiro, eu passo a estudar, tudo bem, talvez com uma pessoa que me informou mais do que a média de uma escola de belas artes, que era, no caso, a Faiga, porque ela foi trazendo essas camadas de onde vem essa gravura. É da Cat Colvin. O que a Cat Colvin fez? Fez um trabalho que era totalmente político. Não quer dizer que entrar na abstração, isso foi um grande dilema para artistas, né, socialmente engajados, abrir mão da figuração. Mas tudo isso são movimentos vindo Europa, abrangendo, claro, os Estados Unidos. Os Estados Unidos, ao mesmo tempo que nós, começam nos mesmos desenvolvimentos. E o que eu estou aqui indagando é essa autenticidade que está acontecendo dessas classes que vão entrando, né, numa classe burguesa, onde tem acesso aos bens, a uma vida normal, podem mandar os filhos para a escola tem as suas cotas. Isso tudo faz um cenário promissor, né? Esperançoso, porque a gente já tem respostas nesse trabalho todo. A gente encontra, não é citar os artistas que vêm da origem afro, mas é claro que antes desse movimento aparecer mais fortemente, tivemos artistas dessas origens que, claro, são artistas e eram netos de escravos, ou como seja, são artistas. Aliás, como vem de lá da própria África, que tem todo um contingente de escultores, de artistas que se desenvolveram, cuja escultura não significou arte, mas isso é o de menos. A gente agora olha como sendo a maior arte que possa imaginar. O cubismo do Picasso, com o do Braque, surge na observação da escultura africana. Mas eu estou dando só citações para ter ideia de que nós estamos num momento bastante complexo, em que esses resultados
tem a ver com obras de artistas, no caso, como eu, que lida com uma questão poética. Eu já estive mais envolvida no momento político com a fase visceral, e isso foi uma reação da época onde havia uma nova figuração. Então, o meu trabalho, a essa altura, de 70 anos de trabalho, eu, às vezes, recorro, mas não ao meu passado, porque ele foi, num certo momento, figurativo, não na linha da Katie Kollwitz, porque eu, como jovem, eu não me emocionava muito com essa ideia de, olha, porque a Alemanha mostra aquela pobreza, mas isso emocionava a Guild, emocionava a Feiger, emocionava os Clear, lá no Sul, que teve vários artistas do Sul, Glauco Rodrigues, essa gente, e como eles próprios transformaram o trabalho deles, como eu transformei o meu. O uso de técnicas que talvez não fossem as conhecidas como categorias na arte, que eram permitidas, né, como a pintura, a gravura, o desenho, a escultura, entra no meu trabalho com necessidades em que, nem posso dizer que são sentimentos, são indagações mesmo, são dúvidas em que você pensa, o objeto que eu estou fazendo, eu não sei por que eu não sei mais fazê-lo. Não é que eu não quero usar o papel, ou não quero, mas começo a ver que a natureza da arte, ela está para quem puder expandi-la e se apropriar dela. Se eu falo agora de um trabalho comum que eu montei, o Circa, eu montei aqui, né, na Fundação Eva Clabin, já fazem uns 20 anos, talvez. Depois fui montar em Istambul, na Bienal, e a essa altura, a estranheza de um crítico não era em olhar aquele meu trabalho, dizer ele é todo só areia, terra, o que é isso? É um trabalho que se desmaterializa, no sentido de que ele não cria nenhum objeto que você possa dizer isso é um objeto de arte, mas é que desmaterializar também passa a ser um conceito dentro do materializado, né? A própria ideia de uma Vênus, que ela durou, mas os braços dela se quebraram. Isso é um sinal, quer dizer, a eternidade da arte não está nesse objeto, está na memória e na compreensão que se tem dele dentro do contexto político, social e econômico do país. Daí eu quis mostrar um tempo do rei, né, um tempo de miséria, e como artistas como Davi foram muito atacados. Imagina, isso nunca foi fácil para essa gente, como não é fácil agora um artista querer falar do momento. Agora, a única coisa que está por trás disso tudo, meu trabalho, o trabalho de alguém, é a busca estética. Como que você vai formular um trabalho? Eu vou dar um exemplo comigo mesma. Eu, quando começo a me interessar por questões geográficas, é como um namoro da gente, ou eu gostei de um batom, não é tão especial, mas o que aquela geografia vai invadindo, e eu não sei de que modo que eu posso colocar alguma maneira
como aqui esteticamente eu vou formular um trabalho. Para que essa geografia entra? Não sei, ela entra. E depois de entrar, eu ainda me lembro na época, sem saber para onde ir, eu começo a ler os anais de geografia que vinham da Sorbonne, que, na verdade, é meu marido que ia lá, escrevia os anais com outros geógrafos. E aquela maneira de formular análises urbanas, eu começo a dizer, eu não sei o que é, mas eu vou me aprofundar no sistema geográfico, no que ele pede, a fronteira, tantas coisas, e acaba me dando a oportunidade de pensar que realmente o mapa geográfico ele é ideológico e foi sempre apresentado desde a Idade Média de uma maneira ideológica, às vezes por desconhecimento de alguma parte da Terra, mas geralmente por ideologicamente querer aproximar umas terras de outras. Você vê muito mapa de Portugal da época da conquista, como ela está perto da costa do Brasil. Claro que essas escalas são distorcidas e até o próprio humor surgiu para mim dentro desse trabalho, porque, no caso, como eu disse, eu estudei linguística num momento que achava que o professor era maluco. Ele vinha com a ideia de que um cara, Saussure, há 100 anos atrás, tinha criado isso, mas a gente tinha de estudar. Então, como é que isso aflora em mim de novo? Eu, num momento assim, vi o mapa, vi América Latina, vi as letras AM, LAT. Eu disse, essas letras também são a muleta, também são a mulata, né? E o que isso tem a ver com a América Latina? A América Latina que nós sabemos que, como o Brasil, que sempre esperando do governo ajudas. Então, de repente, no mesmo dia, acontecem essas aparições que parecem. No mesmo dia, eu vi um disquinho vendendo na alfândega, que eu andava muito por ali, que se chamava A Virgem Negra, um pequeno disco de um grupo argentino, dos shows. Eu botei em casa, e começou a cantar a mulher num bolero, dizendo que ajuda-me, Virgem Negra. Ela começa a pedir ajuda. Aí eu disse, nossa, tá aqui a minha muleta, e outras questões que aparecem, e que eu começo a assemelhar o mapa geomorfologicamente, começa a distorcer o mapa da América do Sul Latina e a tomar a forma da mulata, a tomar a forma do amuleto. Eu estou dizendo que é claro que qualquer um de nós poderia chegar a isso e dizer, coisa engraçada tal. Eu achei que era engraçado e acabei também, além do desenho, fazendo um vídeo onde eles cantam e eu vou ilustrando essa situação. Para quem entender que esse bolero ele é de uma América Latina exatamente que está ligada sempre a ditaduras, que precisa de ajudas, não sei de quem. E, enfim, eu estou contando as coisas assim. Muitos trabalhos meus, eles surgem dessa fonte. E outros surgem de uma leitura que eu tenho, mas vocês também, que não é só de jornal,
do que vem acontecendo geopoliticamente e o que nisso me interessa e como é que eu, esteticamente, isso que é a coisa mais difícil de cada um de nós, dentro do, seja tema, porque não é abstrato, encontre a sua possibilidade de... Aí já é a criação, e aí já é também de quem aprendeu como usar a mídia, os meios. Se sabe, aquilo vai e você faz o seu trabalho. Eu acho que eu não tenho mais nada para dizer. Cadê seu trabalho? Cadê? Eu não trouxe. Que horas são? Que horas são? Tem um site. Porque tinha muito pouco tempo. Eu queria... Eu só quero que vocês me perguntem. Olha, esse apanhado é diferente de... Eu tenho um pendrive com a minha obra, mas realmente eu poderia ter contado. Não me ocorreu. Então, eu estou meio detraquê da minha cabeça. Você quer abrir para perguntas? Exatamente. Tá? Então, deixa eu só falar aqui, Ana. Que o Fernando gostou que eu falei que eu estou detraquê da minha cabeça, é verdade. Gostou? Todos nós estamos. Eu estava tentando lembrar do nome de um crítico que escreveu um livro muito importante na história da arte, não consegui lembrar. Mas ele, logo na introdução, ele fala sobre como que o irrazionale, ele usa essa palavra em italiano, o irracional, que é esse lugar que a Ana diz. Por que eu fiz isso? Não sei exatamente, Argan. Mas não é o Argan, não. Se fosse o Argan, seria mais fácil. Mas, enfim, a gente vai abrir para perguntas agora, ok? Então, quem quiser perguntar é a hora e a vez, tá? Gente, a Ana está com 91 anos. Olha que energia. Fez agora, né, Ana? É porque eu tenho uma vida totalmente sem graça. Pergunta, gente. Alguém quer fazer pergunta? Quero saber quando é que você vai voltar a dar aula. Essa pergunta Olha, mais essas intrigante. perguntas técnicas Débora. São boas também. Eu gosto de dar aula, eu gosto de analisar os trabalhos, né? O portfólio. Eu acho que acho que posso realmente ajudar, né? Ajudar a pessoa a caminhar para ela. Que eu acho que no meu ensino todo, o que eu fui entendendo dos anos 70 em diante, quando eu começo a dar aula no MAN, aquelas aulas experimentais, eu comecei a transmitir o que eu estava pensando para o meu trabalho. Não era uma matéria que eu trazia para a aula. Era a minha experiência, não para pegar os alunos como cobaias, né? Fernando, você nunca foi cobaia, nunca sentiu isso. Não. Mas eu botava para experimentarem trabalhos, como aquele circunambulácio, onde a natureza da arte, além de... Eu sempre falei sobre pintura, sobre desenho, eu nunca fui contra as categorias, porque muitos artistas na época realmente guerrearam contra as categorias, principalmente contra a pintura. Que a pintura, além de tudo, significando obra única, coisa que já era um pecado para Tietkovitch, para Guild. Nunca pintaram. Por quê? Não sabiam pintar? Sabiam, sim. Podiam praticar. Porque a pintura significava obra burguesa, de uma pessoa só poder possuir. E na Alemanha, que a gente tem desde o Dürer, ou antes, aquela gravura que o Dürer imprimia em papel, ia para a feira e vendia os múltiplos. Todos tinham acesso à arte, né? A uma arte religiosa, mas tinham. Mas é isso. É isso? Então deixa eu... Espero que você volte em breve. Mais alguma pergunta, gente? A gente tem nossos 30 minutos Pergunta aqui quantos bisnetos eu tenho. Não, porque isso tudo é parte de uma...
Qual foi ou qual vai ser? Não, qual foi? Agora. A última exposição minha, individual, foi em Barcelona, no Museu Marlboro. No momento, eu estou expondo numa coletiva em Nova York, no Instituto, chama Isla A, que esteve há pouco aqui, o Bernardo, que é um instituto de um brasileiro e um argentino, com pouco destaque em Nova York, essa coisa latino-americana, mas começou a ficar forte, se fortalecer, porque a ideia de isla é de instituto, de pesquisa. Então, as pessoas... Claro, tem tudo que é artista latino-americano lá, mas, no momento, tem uma exposição de mulheres numa arte... Quer dizer, eles consideraram que, dentro daquela exposição, é uma temática de obras só de mulheres que trabalharam com tecidos. Não a tela, mas alguma outra forma, que são da América Latina. Então, tem umas coisas... Do meu trabalho, tem 6 bandeiras que eu fiz em 69, quando, numa manifestação que a gente fez na Praça General Osório, em que as bandeiras são compridas, verde, amarelo, azul, preta, transparente, ela é toda costurada com notícias de jornal. Enfim, era uma exposição de bandeiras e estandartes, onde estivemos lá. Há fotografias dessa reunião. Participaram várias pessoas, Vergara, Hélio Oiticica, todo mundo foi para lá como protesto. Mas era 69, não houve nada agressivo. Eu fiquei lá com aquela bandeira segurando, tudo bem. As bandeiras foram parar na isla de Tafetá e estão lá, né? Parece esse material tafetá fino, de fantasia. E eu até me emocionei por ir. Eu fui a Nova York agora e estavam lá, estão penduradas, estão perfeitas, junto com outras artistas cuja maneira de artesanar a arte é completamente válida, mas algumas do México ou do Panamá, o contexto das origens indígenas aparece muito no trabalho de algumas dessas artistas. Enfim, isso é uma coleção da própria instituição e eu estou expondo, e vai ter uma exposição minha, que a minha assistente, a Jéssica, tem... A minha assistente, a Ana Ortiz, que ela está em São Paulo, ela propôs no SESC uma exposição minha sobre arte abstrata, desenhos e gravuras, em Copacabana. Eu achei que, né, aterriza de novo. Quem é que conhece meus trabalhos abstratos? Quase não conhecem mesmo, né? Então, fizemos um levantamento e vai ser... Eu acho que é no mês que vem, mas vai aparecer aí, é uma individual. Qual o SESC? Quem? Eu não sei, é Copacabana. Olha. Só tem um, né? O SESC tem salas lá, né? Tenho outras participações um pouco mais interessantes no sentido do meu trabalho. Acabou agora uma Bienal de videoarte na Coreia do Sul. Então, pois a gente recebe uma informação que não sabe ler, mas não tem importância, mas a Coreia, como... A gente vai, não, né? tem. Olha,
Tem, gente. Na Coreia do Sul tem uma Bienal que chama Bienal de Gwangju. Deve ser essa. É a Bienal mais frequentada no planeta. Porque eles têm, eu já fui, eles têm um programa educativo enorme que eles mandam pegar os estudantes nos outros municípios, nas outras cidades. São 5 galpões imensos e totalmente ocidental. Então, é uma Bienal muito importante. Parabéns se você está lá. Eu tenho 2 perguntas para a Anabela, já que vocês não estão se animando de perguntar. Eu sei que a gente fica um pouco tímido nessa hora, mas são 2 perguntas, Ana. Você tem uma carreira há 70 anos de artista. Então, você passou por aqueles grandes dilemas da arte brasileira, né? Abstração, o abstracionismo informal, a figuração, arte política. Você trouxe a videoarte para o Brasil, para o Rio de Janeiro. Você tem essa capacidade sempre de estar se atualizando. E você está hoje, aqui a gente está no século XXI, como que você vê a arte hoje e que orientação que você dá para a maioria das pessoas que estão aqui, são estudantes da escola, para lidar diante dessas mudanças que vão acontecendo na arte? Porque às vezes a gente fica preso numa coisa só e não é tão maleável, né, para entender. Como é que você vê isso na tua própria vida, na tua experiência? Bom, a primeira coisa é que se estuda num parque, estudam com professores diversos, não é? Se tem professores, todos ensinam ou pintura, ou desenho, ou gravura serigráfica, de metal, tudo está aqui. É um universo onde a gente pode desenvolver a cada momento ou concomitantemente 2 matérias e dependendo da vontade, disponibilidade, da idade, né, etc. e tal. Então, esse ensino de qualidade que tem aqui no parque é preciso ser aproveitado, que a gente já está há quantos anos, sei lá, e vai desenvolvendo, aproveitado no momento, como puder, porque vocês têm acesso ao material, têm acesso às técnicas, o que eu vou dizer é muito simples, é trabalhar muito dedicadamente mesmo. Eu não sei, cada um tem suas contingências, né? Eu tive, as minhas contingências, não se chamam, são eu ter 4 filhos, todos quase da mesma idade. Eu tenho filhos gêmeos, que o pessoal, na época que eu trabalhava no ateliê de gravura do MAN, que era muito intenso o trabalho, o pessoal dizia: Ana, inclusive tem filhos múltiplos, né? Porque faz gravura. Então essas coisas são... mas esses filhos têm vida e têm... Como é que a gente vai... Então, isso, o meu dilema, que não é, você perguntou, é de uma mulher, podia ser o pai, mas é a mãe, junto a um geógrafo inteiramente alucinado nas suas pesquisas, ia para o interior lá do Brasil, a gente não sabia se tinha morrido ou não, ou se afundou numa areia movediça, como foram histórias. Mas eu falo assim, mas da gente ter tenacidade, né? Vontade de trabalhar, porque dá desânimo, não só quando as pessoas têm circunstâncias em casa que são quase intransponíveis, mas
trabalhar fora da hora do ateliê, à noite, de manhã. Isso não é a minha sugestão, não é fazer ginástica, mas é encontrar nesse momento aqui realmente essa vontade que vocês devem ter, senão vocês não estariam vindo aqui ao ateliê, e estudar paralelamente, estudar muito. Quando eu falo desses livros, eu disse, Anabela, então fica procurando lá o dicionário dos artistas, né? Mas é nessa compreensão que eu não tenho há muitos anos da pintura do Davi, essa austeridade. Eu tenho esse livro sobre arte moderna há quase 70 anos. Eu não tinha lido que esse quadro é o primeiro quadro considerado arte moderna. Não é o autor do livro, por causa da questão ética que aparece. Eles estão criticando o rococó, estão criticando uma sociedade decadente, eu não sei, mas depravada e não sei mais o que. Então, isso eu adicionei ao fato de que essa consideração, o que é arte moderna, né? É uma arte moderna que de muitos anos, que atravessa depois o abstracionismo, que atravessa tantas coisas. Estamos no momento do contemporâneo. Por que está se usando o termo contemporâneo? Porque não tem mais nenhum ismo para inventar. Agora é o contemporaneismo, não há mais os ismos. Manifesto, que era uma coisa que ajudava, até nos geométricos abstratos aqui, fizeram manifestos. Isso tudo valia para aquele momento, mas é totalmente datado para as necessidades que nós temos agora. A gente, de novo, individualmente, vai encontrando fontes de inspiração. Eu ontem fui ver um filme sobre a Adriana Varejão e eu não sabia, num certo momento, ela mostra a confusão em que ela se mete num certo momento, ainda bem jovem, porque ela vê uma pintura barroca, vai a umas igrejas lá em Minas, fica inteiramente alucinada, percebe o que é barroco naquilo. Não é questão da religião, mas do barroco mesmo. E a riqueza que a gente tem do barroco, ela de lá, ela já vem pintando umas coisas em que ela pega tubo de tinta para fazer o barroco e fica fazendo assim. Eu disse assim, mas que cocôzinho que ela faz ali, mas é tão incrível. E aí, coragem dela, porque ela estudou aqui no Parque Lage, com o Nicholson, que é um artista californiano muito bem informado. O Nicholson sabia muito de arte contemporânea. Mas depois, no filme, mostra aqueles livros Gênios da Pintura, que tinha antigamente. Ela morava em Brasília, era muito roceiro para lá. Ela pegou todos esses livros e fez um bolo na cabeça dela. Não importava quem era gênio da pintura. Fez uma sopa, é uma sopa de bruxa mesmo. Sabe? Misturou aquilo e tal, e começam a aparecer. Ela entende o barroco saindo dali, e é aquilo que ela vai pintando em azul, enorme, coisas de cenários enormes. Ela é muito interessante, que ela é uma figura feminina frágil, que eu digo frágil não é daquelas muito forte que... Eu fiquei ali, eu digo, como é que ela pintou essas coisas? Não é... Então, como? É técnica. Mas ela vai pintando. Mas ela encontrou, porque fez aquela mistura
não se assustou com aquilo. É engraçado. Aí ela percebe que a arte chinesa, lá de antigamente, tem a ver com barroco. Ontem, ela sentou ao meu lado, eu soprei para ela e disse assim, você sabe que geograficamente, geologicamente, as montanhas daqui, a China é a mesma coisa, é formado na mesma época. Mas aí ela pinta umas montanhas chinesas com uma igreja em cima que ela viu. Mas, entendendo? Eu estou dizendo porque ela é um tipo de coragem. Não é coragem. A gente tem coragem. Aliás, tem homens e mulheres, mas dizem que mulher faz várias coisas ao mesmo tempo. Dá de mamar ao mesmo tempo que está lá cozinhando, está pintando. Isso é verdade. Isso é verdade. A gente está botando a fralda e está pensando no quadro. E também não necessariamente precisa ter filhos ou marido ou alguém, mas não é um conselho, tem que trabalhar. Tem que trabalhar muito, mas não é dizer muito e dizer, vocês estão perdidos, é muito trabalho. Não, é muito trabalho. Eu estou aqui, estou aqui, vários artistas estão aqui. E a gente pode ter uma chance melhor quando a saúde ajuda, não é? E não dá muita atenção para isso. Vai trabalhando, vai fazendo o seu trabalho. Tudo que passar na ideia, vai botando. Não sei de que maneira, vai botando, vai fazendo. Ou pintura, ou colagem, ou não sei o que lá. Ontem também sentei perto do Zique Muniz, que vive colando coisinhas assim, né? É um gênio, porque ele começa com chocolate e café, fazendo as fotos virarem aqueles pingos. Aí a pessoa diz, mas o que é isso? Está copiando uma foto. O que é isso? O que é isso? Dali, ele recorta, mas ele assume, não uma pintura barroca, mas eu vi não sei aonde, um quadro dele imenso, só de colagem, recompondo um desses artistas, Delacroix ou outro qualquer. Eu esqueço com isso aqui, né? Vocês ouviram o que eu falei? Desculpa. Mas é isso, tem que trabalhar. Tem a segunda pergunta agora. Eu entendo assim claramente o que a Ana está dizendo, que ela falou que acontece com ela também. Esse lugar onde você está trabalhando aquele território, que você não sabe exatamente no que vai dar, são impulsos que você tem, né? Como ela disse que o Vic fica colando coisinhas, e que a Adriana Varejão ficava fazendo aqueles rococozinhos sem saber direito o que era aquilo, né? Então esse território, que é o território bem da criação mesmo, né? Você está dentro do processo. Só vai saber depois, né, Ana? E eu queria fazer a segunda pergunta para a Ana, é a seguinte. Ela vem de uma formação que eu falei no começo, que é primeiro com a Faiga, né? Que é uma gravurista, mulher, né? Depois ela tem a Hanna Levy também como professora, que, aliás, era uma especialista em barroco e rococó no Brasil, bem do começo, porque a Hanna Levy vinha do Wolfling, né, que desenvolveu a teoria do clássico e do barroco. Então, assistente do Wolfling. Ela foi assistente do Wolfling, né? Então, assim, é uma teórica pouco pesquisada, mas tem a Adriana Nakamuta, que escreveu um livro sobre Hanna Levy, e quer lançar aqui, inclusive, Backlage. E a Hanna era essa pessoa que escrevia para a revista do IFAM com essa especialização que era uma formação do exterior,
da Europa, né? Como a Ana diz, a nossa tradição da visualidade, ela é uma tradição europeia, ela não vem do Japão, né? Depois é que o Japão também absorveu e a gente também passou a absorver coisas universalmente de todas as culturas. Mas depois de ter a formação dessas duas mulheres, a Ana Bela começa a formar outras pessoas também, né? E tem esse encontro que eu acho um encontro muito significativo para a arte brasileira e muito especial, que é o encontro dela com o Fernando Cocchiarelli, que era um jovem artista que fez parte como artista, fez parte desse grupo de vídeo, que ficou muito próximo da Ana a vida inteira. Eles deram aula juntos, ele veio hoje prestigiar a Ana, ele está aqui. E a minha pergunta, Ana, vocês escreveram um livro juntos também, porque teoricamente você como artista, ele já como filósofo e como crítico de arte, né? Vocês juntos produziram também História da Arte, né? Crítica de arte. E eu gostaria de te ouvir falar assim, um pouco dessa vivência, desse amigo, da forma como que vocês se encontraram e como que é isso que a gente olha de longe, a gente vê a Ana Bela e Fernando juntos, né? Então vamos saber um pouquinho dessa história? O Fernando também pode contar, mas eu posso contar isso, eu me lembro bem, posso contar isso bem. Eu comecei a dar eu fiz gravura no ateliê de gravura do MAN. Era o melhor ateliê de gravura que instalaram em 1959 no MAN. Era uma coisa inteiramente especial, gravura em metal, que requer uso de ácidos e coisas, e isso foi construído dentro do MAN, como na área de cursos. Em 1968, eu começo a dar aulas, mas eu dizia uma iniciação ao desenho, 58. Então vinham alunos, que os cursos do MAN não tinham o Parque Lage dessa maneira, não havia esse Parque Lage de cursos. Então vinha muita gente para lá. Ivan Serpa dava pintura, né? O Aloysio Carvão dava pintura, e eu dava desenho. Mas logo, já em 59, assim, para 60, eu achei, não, eu estou maluca, desculpe, é 69, não é 59, seria muito cedo. Em 69, eu começo, no meu trabalho, eu já estava no ateliê de gravura, eu começo a mudar a própria ideia do que é arte. Tanto é que 70 vai juntar na minha cabeça várias coisas. A questão da geografia, a questão da ida do homem à Lua, e aí eu vou até o consulado, pego fotos originais, que depois fez eu fazer uma fase, mas no MAN, o Frederico Moraes, que era crítico de arte, ele entra como coordenador, e ele também estava dizendo, e acabamos encontrando um diálogo comum, de que os cursos não podiam ser assim, um curso só para pintura, o outro para gravura, podia ter tudo isso, mas tinha de ter uma noção maior dessa relação, porque a própria arte, a própria natureza da arte estava sendo indagada. Então, eu com o Frederico fizemos um curso, oferecemos um curso que seria a semana inteira, à tarde, então a disponibilidade das pessoas já era difícil.
e, e que seria todos os dias, frequentariam todos esses meios, né? Todas as mídias, gravura, desenho, pintura, com a Luiz Carvão, que já tinham ideias também. A Luiz era um abstrato neoconcreto. Então, fizemos um conselho e criamos esse curso que o aluno teria que estar disponível a semana inteira. A gente nem sabia se ia ter o resultado. E anunciamos o curso em 71, depois, era para o ano inteiro. Depois, em 72, eu já estava trabalhando com alguns alunos que tinham entrado já com essa maneira de estudar e trabalhar, não necessariamente numa sala de aula. A gente se encontrava toda sexta-feira numa outra sala, onde todas as pessoas que tinham se inscrito traziam seus projetos. Então, em 72, no meado do ano, eu expus uma mostra circunambulaço, que chamou muita atenção, porque já era em cima das minhas ideias. Eu estava só lendo coisas sobre arquétipos, eu só estava estudando o simbólico na arte. Eu estava lendo um historiador, que talvez algum de vocês tenha lido, Mircea Eliade, que era um historiador da arte. Vinham esses livros em francês para a livraria Leonardo da Vinci. Lembre-se que isso é o tempo da ditadura, então havia censura nos livros que também eram importados. Oba, muito obrigada. Vou beber uma água mesmo. Bom, então, quando eu fiz, em 72, no primeiro semestre, teve um grupo que se dedicou inteiramente a fazer esse trabalho comigo. O Frederico tinha um outro grupo, que depois nós acabamos unindo na segunda parte de 72, segundo semestre, onde, por ter feito o Círculo Lácio, acho que por isso, nunca perguntei ao Fernando, o que veio de alunos, o que vieram de alunos a cada fim de semana dessa exposição, era meio fora do comum. Mais de 150 pessoas todo sábado, todo domingo. Obrigada. Tá? Onde queriam que eu explicasse aquela exposição, não no sentido de chegarem e me explica, mas ficavam fascinados pela exposição. E aí sentava todo mundo no chão do MAM. Então, essa foi em 72, eu mostrei em junho. Veio a nova turma, se inscreveu. Eu me lembro que no Jornal do Brasil, eles ajudavam muito a gente, botavam... Eu anunciei, falava em liberdade na arte. Quando via a palavra liberdade, o pessoal ficava muito animado. Eu acho que o Fernando também. E aí aparece Fernando Coquaralho, aparece Amador Pérez e mais outros nesse segundo semestre. E eu vou dando aquelas aulas, não lembro mais o que eram, mas... E começo a tirar a ideia de que uma aula pode se formar dentro de uma sala. Não é a questão de agora, mas tirar para fora do museu, dentro do espaço do museu, porque o próprio museu fica ali num lugar, no aterro, onde aquele jardim ainda não estava completado, e tem a beira do mar. E eu comecei a pensar, puxa, tem a maré, tem questões que me interessam, levar os alunos para entender. Tanto é que, antes desse curso, eu fiz que eu tenho registro fotográfico, que eu chamei de lixo
lixo na arte, como é que chama? Lixo no aterro. Aí, é claro que eu tinha 10 alunos nessa turma, ainda não era o Fernando. E aí eu levo, eram 10 alunos, era muito bom, porque a gente também sobrevivia, como se diz, mal e porcamente. E aí eu disse para os alunos, esse trabalho é de... Vocês têm máquina fotográfica? 2 pessoas tinham. Vocês vão registrar, eu já começava a usar o termo registrar, o que vocês veem aqui na hora das marés. E aí, na maré, a maré trazia pássaro morto, pedaço de ferramenta, bolsinha que tinha armação de metal, mas o resto está podre. E aí eu disse, então, nosso trabalho é nisso. Agora a gente volta na maré, não sei, das 6 da manhã, era uma coisa bem assim. É claro que de 6 alunos eu fiquei com 3. Não, realmente. Mas eu tenho... Então, eu comecei a invadir o aterro e a levar essa gente cada vez mais para longe do prédio do MAN. Eu já achava que a arquitetura do MAN, que essas coisas não faziam parte. Bom, mas na próxima turma entram essas pessoas que eu citei. E aí, o Fernando não tinha, é claro, eu não perguntava, eu fazia uma indagação para cada um, se já tinha estudado arte. O Fernando estava estudando economia. Além de tudo, agora ele disse que ele tinha saído de uma prisão. Então, mas não era para ficar contando, a gente tinha medo de tudo ali. Então, claro que porque tinha ideias lá e revolucionárias. E então é assim que eu conheci o Fernando, que começou a estudar comigo. Nessa época, o Frederico e eu chamamos lá dentro do museu, uma sala ali, ele chamava de unidade, não me lembro como, e eu também, eu não me lembro mais, eu chamava de alguma coisa, como 2 departamentos. Nós dávamos as aulas, e nas sextas-feiras se reunia todo mundo para trazer os seus projetos. O Cildo, exatamente na unidade, veio de Brasília, assim como veio aquele músico, que eu também não estou lembrando, veio o Luiz Alfonso, vinham de Brasília também. E, então, tinha Fernando, tinha Amador Pérez. O que eu dei, eu não sei, mas que desenvolveu uma coisa tão... Dos meus estudos, eu ia trazendo uma experiência que tinha a ver com o que o Mircea Eliade falava das iniciações nas tribos. Não é que eu fizesse isso, mas... E aí começar a ir para esses lugares desertos, ali também, mas aquela turma, depois veio uma outra turma, essa é de 72. Então, em 73, continuamos, eu e o Frederico, com esse público enorme que queria saber o que a gente estava pensando. E em 73 terminamos, no fim do ano, essa forma iniciática de ensinar a arte. E nem escrevíamos, tínhamos conselho e tudo, nem escrevíamos sobre isso. Mas eu recolhi toda essa proposta e concorri a um prêmio europeu, sei lá, que era parecido com o Guggenheim. O Guggenheim eu já tinha. Mas eu concorri a um prêmio que exatamente me deu subsídios para passar um ano no Rio, não sei.
mas podendo escrever o que era essa pesquisa para ser publicada. Mas isso é a história do primeiro ano. Em 73, quando eu paro, no fim de 73, eu paro de ensinar no MAN, por questões políticas internas, não comigo, não importa, eu vou para minha casa e digo, eu vou para o ateliê. O Fernando, eu disse, vamos continuar a trabalhar. Em 73, eu chamo o Ivens de volta, que tinha sido meu aluno em 68, e que tinha desenvolvido muito trabalho dele com, enfim, muitas histórias, que eu fui júri com o Gilberto Chateaubriand de uma exposição no MAN, onde o Ivens apresentou um trabalho lá com azulejos e com uma carne que eu nem imaginava que ele ia apresentar isso. Então, como o Ivens era uma pessoa que se tornou amiga minha, quando ele estava fazendo aquele trabalho, que era uma espécie de um presunto, assim, em papier-mâché, eu até fui lá para o ateliê dele da Glória para ajudar a tornar aquilo mais visceral, né? E, então, é um visceral antes do trabalho da pintora que eu vi ontem, o trabalho, e eu também estava numa fase visceral, isso influiu muito no Ivens. E isso, em 74, continuam comigo no meu ateliê. E, como eu disse, sempre me interessava tratar de aulas onde eu propusesse exercícios que eram os próprios meus. Não é o professor diz para o aluno, olha, vamos fazer um trabalho aí, não. Então, a indagação, eu quando falo essas palavras, indagação, é claro que Lucy Lippard, em 75, vai escrever um livro que é sobre a desmaterialização da obra de arte, e ali eu encontro a frase que ela diz, o que os artistas estão fazendo é uma indagação sobre a própria natureza, significado e função do objeto de arte. Isso serve para o teu trabalho no vídeo. Então, quando eu uso o vídeo, eu digo assim, materiais novos. Não, o vídeo é uma mídia que servia para esse objetivo. Ela tinha imagem, ela tem imagem e som acoplado. Isso foi tanto é que agora, nessas técnicas, Super 8, não sei o que lá, você vê que a televisão ela é vídeo-arte, ela é vídeo, né? É o som. Então, isso também ocorreu, porque o meu amigo... Então, isso já é 74. Aí o Fernando também lá no ateliê. E eu organizei muitas exposições. Eu organizei a primeira exposição de videoarte no MAN. Lá embaixo tem uma foto, é interessantíssima. Na foto mostra o Tunga como criança quase, um menino assim. Ainda não eram artistas, né? E, enfim, em 75 eu continuo o meu ateliê em casa, e aí, no fim de 74, eu proponho ao Zanini que pudesse, ele me convida para uma exposição que a gente nem sabia a enormidade do significado daquela exposição, que se chamava Video Arts, que é a primeira e talvez única exposição. Foi no Instituto de Filadélfia, onde estão lá também os dos Champs, né? Aquele do Etan. Era a primeira exposição de videoarte, onde está lá o Nam June Paik, onde estão aqueles todos, Vitor Aconte, que se tornou depois meu amigo em termos de cartas, de ideias, né? E, no caso, eu vou a São Paulo, levo os meus vídeos e levo já as experimentações como a minha.
O que é videoarte? Não é Super 8. As indagações que começam, elas se aprofundam, né? Enfim, depois disso, eu vou lá para o Zanini, digo, Zanini, é muito mais interessante mandar alguns artistas fazendo videoarte e não eu sozinha, porque mostra que no Brasil tem, e de fato, eles dispuseram lá também. E depois eu até, em outras exposições, cheguei a dizer, olha, vídeo para mim serve para algumas coisas. Então, mais ou menos eu disse assim, eu às vezes usarei vídeo, em outras não me interessa o vídeo. Era uma frase mais compacta, mas para exatamente achar que não era a obsessividade da ideologia do meio. Eu estava sempre com essa cisma. Nem a gravura, não é para me reunir para discutir se aquela gravura, o ácido corroeu ou não corroeu. Eu não estou debochando, e ao mesmo tempo o Mário Pedrosa resolveu, ao escrever sobre o meu trabalho, ele resolve atacar o ateliê de gravura por sua obsessividade. Mas é claro que isso tudo é pego na época. É claro que tinham de ensinar muito bem a gravura. Tinham de ensinar. E o ateliê era livre, e quem quisesse aprender a fazer a gravura, quanto melhor, mais poderia ter recursos. Então, eu não sei se eu respondi. Mário Pedrosa só atacou a oficina, a aula, não o seu trabalho. Não, a mim não. Ele atacou a gravura, né? A mania da gravura. Porque nos abstratos, eu era uma abstrata. Então, é gravura, é desenho, o que for. Tinha outros abstratos no ateliê. O Walter, muito bom. O Farnese entrou nesse ano. Antes de fazer aquelas outras composições de madeira, o Farnese tinha uma forma de fazer uma abstração que parecia moléculas. Então, havia no ateliê um experimental muito forte. A concorrência era na hora de mandar para as exposições. E é daí que a minha gravura mandaram para Cuba, né, para a primeira exposição de gravado americano. Era em Cuba, estava acontecendo a briga da Baía dos Porcos, tudo isso junto, E aí eu ganhei o prêmio, aí me convidaram para ir lá, e aí eu morria de medo de ir, porque eu não sei como é que seria. Não importa, só para vocês saberem que também tinha essas incertezas e, ao mesmo tempo, você ia. Eu cheguei em Havana e recebi o prêmio do cara lá, do Fidel, né? Então, todos cantando aquele da liberdade, davam as mãos e tal. Não estou ironizando, porque o meu marido é um pensador marxista, né? Viu? Mas ali era uma outra coisa. Mas, enfim, eu tive experiências também que a própria arte, né, gravura, obras em outros meios, me deram para eu poder, de repente, viajar e ir parar em lugares como Londres, porque ganhei uma passagem. Então, eu ia com as gravuras embaixo do braço, as viscerais, batia na porta, porque não sabiam nem quem era. E ali, olha, eu fiz umas gravuras e tal. Eu sei um pouco de inglês, né? Eu formei para saber. Se fosse na Alemanha, eu talvez também soubesse um pouco. E aí o cara abria e achava estranhíssimas e comprou tudo. Então havia coisas, sorte na vida. Eu tenho que dizer que é sorte, né? Porque o cara gostou daquelas coisas viscerais. E depois ficou muito conhecido mesmo. Então o meu trabalho, essa luta constante, mas exatamente trabalhando.
A gente que é artista tem que Eu trabalhar. acho que, bom, são 7 horas, né? Vou só finalizar. Acho que a Ana diz muito bem assim que ela não estava. O vídeo serviu para ela dizer algumas coisas, assim como a gravura também, como a pintura também, e como tantos outros meios que ela utilizou, né? Então talvez a gente reconheça aqui uma artista que se declara acima das técnicas e dos meios e que tem ideias na sua cabeça que ela vai desenvolvendo e que vai formando uma espécie de repertório pessoal, né, para que a gente entenda o percurso dela aí de 70 anos. Queria te agradecer, Ana, por estar aqui com a gente, porque assim, ela também tem a agenda dela, que é nacional e internacional, e ela fez um esforço grande para estar aqui, porque ela acha importante a escola. Acho importante, conversar com vocês e falar um pouco também da experiência dela, que a gente aprende muito. Eu sou muito grato à Ana e agradeço também o Fernando, que veio aqui, né, sempre junto da escola. A presença dele e da Ana reforçam e dão energia para a gente continuar, né? Então, obrigado, Fernando, por ter vindo. Obrigado, obrigado, Ana, por ter falado aqui com a gente, tá? Obrigado. Obrigada.